Olá, seja bem-vindo ao canal Finanverso. Eu sou o Marcelo e nesse vídeo eu vou falar o que pode acontecer na vida dos brasileiros com o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Será que ele pode afetar a sua vida financeira, a sua vida pessoal? Sim, eu já te adianto que sim. A gestão do Banco Central mexe com a vida, com o bolso dos brasileiros. Então, por mais que talvez você ache que não, fica comigo nesse vídeo para você entender quais são os pontos de atenção aí que a gente tem com relação aos próximos 4 anos na gestão do Banco Central. Pois bem, o novo presidente do Banco Central vai ser o Gabriel Galípolo. Ele foi indicado recentemente pelo presidente Lula, já passou pela sabatina do Senado, foi aprovado e ele vai assumir em 2025. E o que vai acontecer? Nós vamos ter a mudança de mãos na gestão do Banco Central. Então, hoje nós temos o Campos Neto, que é o indicado do Bolsonaro, está finalizando o mandato dele de 4 anos e agora nós temos um indicado pelo governo Lula, Então isso tem potencial para fazer uma grande mudança na política econômica do nosso país. Talvez você já venha acompanhando, pela imprensa, pela internet, pela TV, o embate que o Campos Neto tem com o Lula, ou o Lula tem com o Campos Neto. Então o Lula é um crítico da taxa de juros, hoje a Selic está em 10,75% ao ano, o Lula é crítico, o Lula quer que baixe de todo jeito, Então eles tiveram vários embates públicos aí e nós estamos diante de um novo ciclo, O que vai acontecer? Será que o Galípolo ele vai ser mesmo independente ou ele vai ser submisso à pressão política do Lula e do PT? Isso a gente vai descobrir. Então eu separei alguns pontos aqui de atenção, Nós temos que ficar atentos porque, enfim, o Galípolo tem uma vida pregressa, E a vida pregressa dele, as declarações, as ações dele podem indicar o que vem por aí. Então, ponto de atenção número 1. O Galípolo já divergiu do Campos Neto com relação a baixar a taxa de juros. Em meados desse ano, lá em junho, na reunião do Copom, o Campos Neto era favorável a manter ou subir a taxa de juros, a Selic, e o Gabriel Galípolo foi contra, ele divergiu, e aí acabou prevalecendo a posição do atual presidente, o Campos Neto. O que é ruim, na minha visão? Tentar baixar a taxa de juros na marra. Isso é o que o Lula quer a qualquer custo. E depois ele acabou se acertando com o Campos Neto, eles acabaram entrando em sintonia, mas naquele momento ele era favorável a baixar. E quando você tenta baixar a taxa de juros na marra, com o país não estando com as contas em ordem, enfim, você não estando com a economia bem calibrada, você gera uma série de problemas, Então esse é um ponto de atenção. Ele já foi favorável em algum momento a baixar a taxa no momento em que o Campos Neto tinha uma visão de que não deveria acontecer isso. Ponto de atenção número 2. Apesar do Galípolo não ser um membro formal do PT, ele tem sido ligado ao partido, ele tem estado ligado ao partido nos últimos 10 anos. Então, ou seja, para o bem ou para o mal, ele tem uma afinidade com a esquerda. Se ele não tivesse essa afinidade com a esquerda, ele não estaria aceitando esse papel agora, assumir esse cargo. Então, quem tem uma afinidade com a esquerda pode ter ideias contrárias às que estão acontecendo hoje. Então, assim, a esquerda não tem um histórico de ser uma boa gestora de economia. Mas isso é apenas uma especulação. Pode ser que sim, ele se torne uma pessoa independente, como deveria ser, como é hoje aprovado no Estatuto do Banco Central. Já tocando nesse ponto, na independência, nós temos um terceiro ponto de atenção, que é o seguinte: a pressão política do PT para interferir no Banco Central vai ser intensa, porque hoje, atualmente, existe um embate grande entre o presidente Lula e o Campos Neto, O Campos Neto é indicado do Bolsonaro e eles têm tramado aí um embate por discordância de ideias. Então, assim, a pressão política em cima do Galípolo vai ser tremenda, porque uma vez que ele é indicado pelo partido. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. O PT, ele foi contra, ele nunca engoliu bem o processo de autonomia do Banco Central que aconteceu em 2021. Em 2021 foi votada uma lei, aprovando a independência do Banco Central. E o Lula
e as principais lideranças do partido foram contra desde sempre, né? E eles questionaram os benefícios do país em ter um Banco Central não subordinado ao governo. Então, assim, o que vai acontecer? O Galípolo vai ser firme, ele vai tomar as decisões dele de forma técnica, visando o controle da inflação, que é o papel do Banco Central, ou ele vai ceder a pressões políticas, né? Então, isso nós vamos ter que conferir. E um quarto ponto de atenção é que o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele deu uma declaração recente de que o Banco Central não deveria participar da votação da meta de inflação. Isso deveria ficar a cargo de alguns ministérios do governo. E assim, o papel primordial do Banco Central é o controle da inflação. Então, eu particularmente e humildemente discordo. Eu acho que sim, o Banco Central deve participar da votação da meta, né, e depois ele ir atrás de cumprir a meta. Agora, uma vez que o Banco Central terceirize esse papel de votar, né, a meta de inflação, o que pode acontecer? Os ministérios, a gente sabe, são órgãos políticos. Deveriam ser técnicos, mas são órgãos políticos. Então, e se houver um afrouxamento na meta da inflação por parte desses ministérios, o que o Banco Central vai fazer, né? Então, imagine assim que o ministério coloque lá uma meta de inflação de 14% ao ano. O Banco Central vai se limitar a cumprir essa meta de 14% ao ano, sendo que hoje é de 4%, 5%? Então, assim, é preocupante essa declaração dele, porque ele meio que está entregando, né, terceirizando a responsabilidade. Tá? Então, isso é um ponto de atenção, talvez o mais grave de todos que eu citei até aqui. Uma coisa é certa, se o Galípolo mantiver um papel de independência, se ele se embasar tecnicamente nas decisões, existe uma chance de que o país continue, né, apesar da Selic alta, né, o país continue nesse nível de estabilidade, né, inflação, apesar de que a inflação oficial ela é bem menor que a inflação real, né, que as pessoas sentem no bolso no dia a dia, mas ela está relativamente controlada. Agora, para o pobre, é melhor ter uma Selic alta do que uma inflação alta. Tá? Então, se houver um afrouxamento na taxa Selic de forma artificial, se o Galípolo ceder, o país pode ter problemas. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer, como vai ser a relação dele com o governo, como vai ser a atuação dele, né? Se ele vai ser mesmo independente ou vai ser uma independência de mentirinha. Então, a gente vai ter que conferir isso aí nos próximos anos. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Considere também apoiar o canal com o seu like, com a sua inscrição. Deixa nos comentários o que você acha, como que você acha que vai ser a atuação do novo presidente do Banco Central, né? Se vai ter um viés positivo ou negativo para o país. E eu vou deixar aqui mais alguns conteúdos sobre economia e finanças pessoais. Muito obrigado, a gente se vê nos próximos vídeos.